Qual é o mecanismo que faz a pessoa se viciar em jogos, em bets? Primeiramente, a gente precisa falar que o mecanismo que faz isso acontecer é uma coisa chamada reforço intermitente. O que significa isso? É uma combinação muito poderosa de recompensa imprevisível, mais expectativa, mais quase acerto, mais emoção intensa. Esse reforço intermitente, o que ele faz? Quando você se cadastra nessas plataformas, quando você entra e você começa a jogar, o problema não é você perder, porque se você perdesse logo de cara e só perdesse, você não iria dar continuidade. Por quê? Porque não estaria sendo reforçado o seu comportamento. O problema é que as pessoas elas ganham. E a questão não é só ganhar uma vez, fechei o aplicativo, acabou, tchau. A questão é que, quando você pensa que você ganha uma vez, você automaticamente acha que pode ganhar outra vez. Então você ganha e você ganha. Aí depois você perde. Aí depois você ganha. Aí depois você perde, perde, perde. Mas mesmo você perdendo, você já teve lá atrás uma experiência de ter ganho. Você pode ter, de repente, entrado meia-noite no jogo, na plataforma tal, feito tal coisa, ter dado 3 pulinhos. E aí você imagina que se você fizer aquilo daquele jeito, aí você vai ganhar. Então, esse reforço intermitente é o que vai fazendo você ficar viciado naquilo. Porque o problema não foi que não deu certo. O problema foi que deu certo. O problema foi que você ganhou. Então, as plataformas, quando eu fiz alguns atendimentos, né, de pessoas que chegaram no meu consultório, que trouxeram essa demanda, foi muito visível que a principal questão dessas pessoas não era elas terem apenas perdido, elas terem ganhado por um determinado tempo, e isso fez com que elas acreditassem dentro delas que elas iriam continuar ganhando, e depois foi derrocada abaixo, só perdeu. E o que vai acontecendo com essas pessoas? Elas começam a ficar viciadas naquilo, elas começam a criar também verdades internas, elas começam a se iludir, elas começam também a mentir para outras pessoas, elas começam a realmente a ficar focada em voltar para aquilo que estava fazendo ela ganhar. E aí, o cérebro, ele vai aprendendo um novo comportamento. E o ciclo, ele começa a ficar entre gatilho, vontade, aposta, expectativa, resultado, emoção e nova aposta. É como se fosse uma dopamina, uma coisa envolvente, que se você encontrar, de repente, o tom certo, a hora certa, a coisa certa, você vai lá e você vai ganhar. Por isso, eu não enxergo esse vício em bets como falta de controle, e sim como uma construção progressiva de um circuito de aprendizagem e regulação emocional reforçado por recompensas imprevisíveis. Se você quer acabar com o seu vício em bets, primeiro passo: cadastre seu CPF no site do Gov para que você, no primeiro momento, pare de ter acesso a qualquer possibilidade de jogar. A gente não para um vício diminuindo ele aos pouquinhos. Ou a gente corta cirurgicamente e se estrutura para que em volta da gente a gente tenha esse apoio, essa forma da gente se ancorar para de repente não passar, né? Ou passar pelo momento de abstinência daquilo e depois se recuperar lá na frente. Então, quer parar com esse vício no primeiro momento? Vá fazer terapia, que é muito importante para ajudar você a superar isso, mas principalmente tome uma atitude. Vai lá e cadastre o seu CPF no site do gov.br.